Semana que acaba, semana que começa. A, a guerra na última semana infelizmente voltou a intensificar-se e continua a ser o grande motivo de preocupação e o grande motor de todos os mercados em geral, e o financeiro não é exceção. Esta semana verificámos um aumento bastante violento tanto em termos da ofensiva militar como das sanções postas para o Ocidente à Rússia. O SWIFT foi desligado a muitas das instituições financeiras existentes na Rússia, inclusive o Banco Central russo. Foram feitos congelamento de ativos tanto das reservas russas do Banco Central como de muitos oligarcas, e foi aumentado ainda essa lista dos oligarcas que sofreram estas sanções, estes congelamentos. Os espaços aéreos foram fechados, nomeadamente na Europa, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, inclusive um pouco mais tarde, e a Suíça, inclusive, saiu daquela situação neutral que normalmente, historicamente, é conhecida, para tomar uma posição relevante, na medida em que grande parte das fortunas, como sabemos, iam todas para a Suíça, e, portanto, ao colocar sanções aos oligarcas para congelamento de ativos desses mesmos oligarcas na Suíça, é uma forte pressão em Putin e na Rússia em geral. A somar a isso tudo, as agências de crédito também, as agências de classificação de crédito também atacaram, passa a expressão, no sentido que, obviamente, estas sanções vão colocar a Rússia numa posição bastante mais fragilizada e, portanto, colocaram a dívida russa em lixo, como já seria de alguma forma de esperar. Tudo isto acabou por dar uma série de repercussões nos mercados financeiros, obviamente, principalmente no das matérias-primas, nas commodities. O petróleo chegou aos $120, com casas de investimento, pelo menos um hedge fund, a dizer que o petróleo pode ir inclusive até aos $200 por barril. O trigo, como vemos, também está em máximos históricos. Atenção, Rússia e Ucrânia são dos principais produtores de trigo do mundo. O paládio, o níquel, na medida em que são metais também produzidos, bastante explorados na Rússia, e talvez o maior fornecedor global de paládio e de níquel seja exatamente a Rússia, e, portanto, por tudo isto, estes metais preciosos continuam a subir, e metais preciosos não, metais industriais, continuam a subir da forma como sobem. Nos mercados financeiros, ou seja, em termos económicos, as coisas também não estão bem. Vemos, por exemplo, o que aconteceu nas bolsas, que caíram drasticamente. O euro-dólar está a fazer mínimos. As taxas, as obrigações, há uma corrida, digamos, a ativos de refúgio, nomeadamente obrigações, e as obrigações voltaram a subir, ou seja, aí as yields, os rendimentos das obrigações, até caíram, de mal ou menos. No meio disto tudo, ainda não nos podemos esquecer que temos ainda Covid, já não ouvimos falar, mas para todos os efeitos ainda o temos. Que diga em Hong Kong, por exemplo, que continuam com um surto bastante preocupante, em que o número de mortes também aumentou significativamente, e há outros países, nomeadamente em África, que continuam a lutar exatamente para combater esta praga que foi e que tem sido nos últimos anos o Covid. A nível de dados macroeconómicos, na semana que passou, de salientar essencialmente os non-farm payrolls, ou seja, o relatório do emprego nos Estados Unidos, que surpreendentemente mostrou um aumento de 678 mil novos postos de trabalho para os Estados Unidos, levando já o número de empregados, digamos, de pessoas que estão a trabalhar, muito idêntico àquele que estava antes da existência da Covid. Isso está a colocar mais pressão no próprio Fed,
no Banco Central norte-americano, para continuar a subir taxas, e que vai fazê-lo, que ele já disse que sim, mas talvez de uma forma inclusive mais agressiva. Em termos de bancos centrais, o que tivemos mais de relevante foi o Banco do Canadá, que subiu as taxas de juros de 0,25% para 0,5%. Já não o tinha feito anteriormente no mês passado, exatamente por causa da Covid-19, nomeadamente da variante Omicron, que colocou, digamos, uma série de restrições e mais confinamentos no Canadá. Vimos todos aquilo que se passou, nomeadamente com a crise dos transportes no Canadá, que chegaram a bloquear a passagem para os Estados Unidos, exatamente por causa das tais restrições, e portanto nessa altura não o fez. Desta vez não havia desculpa, passa a expressão, na medida em que os dados macroeconómicos têm sido ótimos. Parece quase que nem sequer foram, que a Omicron nem sequer foi relevante no desenvolvimento económico e no crescimento económico canadiano, e portanto o Canadá, apesar da situação de guerra e apesar de ainda não saberem quais são as implicações que esta guerra da Rússia e Ucrânia pode vir a ter na economia a nível global, ainda assim subiu a taxa de juros. Também houve outro Banco Central, o Banco Australiano, o Banco Central da Austrália, em que manteve a situação como estava, apesar de um bom momento da economia atualmente na Austrália. Uma breve passagem pelos mercados acionistas. Podemos ver aqui assim as quedas tidas nos mercados acionistas da Europa, em que a semana, o último dia da semana terminou com perdas em torno dos 4%, quer dizer, o receio é tanto que em véspera de fim de semana as bolsas normalmente ainda caem mais devido à aversão ao risco, e perdas da semana totais na ordem dos 10%, estamos a mínimos de mais de um ano, tanto no Eurostoxx como no DAX, por exemplo. Nos Estados Unidos as coisas foram um pouco melhor, tivemos obviamente um mau dia na sexta-feira, e a semana também ficou negativa, mas não tanto como a Europa. Obviamente a Europa tem uma guerra às portas, coisa que os Estados Unidos, felizmente para eles, não têm. A Ásia, curiosamente a Austrália, que até está a ter algum bom momento na medida em que a subida do ouro, a subida das commodities e de alguma forma também o amigo chinês, amigo no sentido de que são o maior parceiro, e lhe está a aguentar, digamos, de alguma forma a economia e as exportações da Austrália para a China, acabou por, na semana, terminarem positivas. Aliás, foi a única praça a terminar positiva na semana, foi a Austrália. Todos os outros acabaram por ter perdas acentuadas, em especial o Hong Kong, tanto tem vindo a registrar algumas perdas durante a semana, tanto que também terminou quase a cair 4%. Aqui tem muito a ver com a situação tanto mais preocupante com a Covid, como além disso a exposição ao mercado imobiliário chinês, que continua a dar alguns problemas. Em termos de mercado cambial, vou referir apenas o maior ganho de todos, que foi o do dólar australiano. Isto aqui está invertido, isto é euro-AUD, ou seja, a queda do euro é uma dos destaques da semana. Foi fortes quedas no euro, que foram mais vistas contra o dólar australiano, obviamente por aquilo que eu acabei de dizer, que o dólar australiano e a economia australiana têm estado a ganhar, e ainda por cima contra um euro que tem estado enfraquecido devido à guerra. O euro-dólar está em mínimos de praticamente 2 anos, a negociar em torno de 1,09, o que já não se via desde maio de 2020. Por outro lado, há aqui assim a situação que tínhamos já falado antes, ou seja, o ouro voltar a subir, assim como o petróleo. Esta semana que vai entrar, obviamente que as preocupações se mantêm. A guerra vai ser a grande preocupação
dos mercados e de todos nós, para todos os efeitos, em que o preço das mercadorias, o preço das commodities continuará a ser, digamos, uma das maiores, um dos maiores focos de atenção do mercado. Este fim de semana houve two sessions, ou seja, o Congresso do Partido Comunista Chinês no poder, e que neste Congresso normalmente eles definem as metas para o ano. Uma delas é o crescimento económico, que foi dos menores dos últimos, de sempre, de há bastantes anos, não é de sempre, mas de há muitos anos, em 5,5%, inferior ao do ano passado, que tinham marcado como objetivo os 6% de crescimento, e isto vai, digamos, dar aqui algum mote para os próximos dias. Provavelmente esta semana o mercado vai digerir muito mais pormenores deste relatório que vai sendo observado e vai sendo analisado pelos mercados, nomeadamente, obviamente, o australiano. A nível de indicadores macroeconómicos, o mais importante será a inflação nos Estados Unidos, em que o consenso aponta para uma subida para os 7,9%. Estamos a falar de máximos de 40 anos, em que vai haver, obviamente, mais pressão ainda para continuar a agressividade na subida de taxa de juros. Neste momento as coisas começam a ficar mais complicadas. Uma situação de guerra normalmente dá recessão e, portanto, a hipótese de uma recessão com subidas de taxa de juros, as coisas acabam por ficar mais ou menos complicadas. Ainda de indicadores macroeconómicos desta semana, com maior importância, diria, no Canadá, o mercado de trabalho, provavelmente se espera que continue bastante forte e a aumentar, e isso vai certamente continuar a fazer aumentar as expectativas para mais subidas de taxa de juros do Canadá, tal como acabámos de ver que acabou a semana passada. Além destes, também temos na China a balança comercial, que é sempre um bom indicador para vermos até que ponto, nomeadamente para a Austrália, que temos estado a verificar, até que ponto é que continuamos com pelo menos algum motor de crescimento global, já que temos algo a atrasar esse mesmo crescimento, que é a situação de guerra neste momento que se vive na Rússia e na Ucrânia. Para terminar, e se calhar como mais importante esta semana que vai entrar, temos o Banco Central Europeu, que vai ter a sua reunião. Vai ser uma reunião difícil, principalmente uma comunicação difícil de Christine Lagarde aos mercados, na medida em que, curiosamente, aqui há uns tempos atrás, ainda no final do ano, vamos começar por aqui, o que se dizia era que vamos esquecer subidas das taxas de juros, as taxas de juros não vão subir, vamos garantir, no mínimo, esqueçam para este ano, 2023 talvez. Nem no princípio de 2023 pensavam em taxas de juros. Repentinamente, há cerca de 2 meses atrás, isto tudo alterou e Christine Lagarde vem dizer na última reunião, no final, na conferência de imprensa, que há um novo paradigma, digamos, de alguma forma, abriu a porta a subidas de taxa de juros e, a partir daí, grande parte dos responsáveis do Banco Central Europeu foram apologistas de uma subida de taxa de juros já para este ano. Acontece que, neste momento, na situação de guerra, muitos desses responsáveis já vieram um pouco atrás dizer que tinham que rever novamente a situação em termos dos impactos que isto ia ter, que a guerra ia ter na economia europeia, e se subiriam ou não subiriam taxas de juros, se iam apertar, iam ser mais agressivos na política monetária do banco ou não. A subida de preços do petróleo, a subida do preço do gás natural, a subida das mercadorias em geral, inclusive as alimentares, o trigo, como acabámos de ver,
tudo isso está a criar uma espiral inflacionista muito grande. Portanto, o Banco Central Europeu, esta semana, vai ter que decidir se vai tentar parar esta espiral inflacionista, mesmo com o perigo de acelerar a probabilidade de uma recessão, exatamente porque a guerra, os preços mais altos, acaba por ser um drag, acaba por ser uma pressão muito grande no consumidor, e o consumo, para todos os efeitos, sempre foi, digamos, o motor do crescimento económico, ou se por outro lado vai deixar a inflação subir um pouco mais, mantendo, digamos, de que a perspectiva de que os preços da energia acabarão por cair, porque estão demasiado altos, acabarão por cair e, portanto, baixar um pouco essa pressão e não fazer. Pessoalmente, eu creio que o mercado em si crê que vai haver possivelmente uma tentativa de o Banco Central ficar o mais flexível possível, ou seja, vai provavelmente acabar com o plano de emergência pandémico, do plano de compras de emergência pandémico já para este mês de março, vai provavelmente aumentar um pouco a compra de ativos, como já tinha sido programado anteriormente no tradicional programa de compra de ativos, e ao mesmo tempo tentar fazer com que se calhar ele não possa terminar um pouco antes, para criar alguma flexibilidade e ao mesmo tempo retirar a ligação que já tinha anteriormente dito, que era quando acabassem o programa de compra de ativos, começaria a subida da taxa de juros. Se desligarmos um pouco isto, provavelmente o que vai acontecer é que ele vai ter algum espaço para, por um lado, apertar a política monetária dessa forma, portanto, parando com a compra de ativos, e por outro lado não entrando de imediato com subidas de taxas de juros. Bom, mas isso e muito mais vamos ver durante o que é que se vai passar e durante esta semana, e pode ver mais indicações e isto em mais pormenor no nosso site, nos artigos publicados que lá estão sobre a semana que começa e a semana revista. Adeus, boa tarde.